O que eu quero falar nesta tarde, primeiramente, uma boa tarde, na paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa estar abençoando poderosamente nesta tarde a sua vida. E o que eu quero te dizer é que nesta tarde você possa confiar inteiramente na palavra de Deus. Toda luta, todo sofrimento, toda tribulação que nós possamos passar nesta vida não é o fato de que a vontade de Deus está contra nós. Deus, ele sempre tem boa vontade para nos abençoar, para nos dar tudo de melhor. A vontade de Deus é abençoar os seus filhos. O Senhor Jesus disse na sua palavra: vós, sendo os maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Ele é amoroso, Ele é bom, Ele quer vos dar boas coisas, Ele quer fazer bem a nossas vidas. E aí você pode me perguntar, meu caro ouvinte, nessa tarde, então por que tanta dor, tanto sofrimento, tanta angústia, né? Parece que os problemas, eles não escolhem as pessoas. As dificuldades, ela não escolhe as pessoas. O desacerto não escolhe as pessoas. O que eu quero te dizer nesta tarde é que o importante na nossa vida não é o sentimento que nós estamos sofrendo por causa das dificuldades, por causa dos problemas que estão nos atingindo. O importante não é que nós demos atenção a esses problemas. O importante é que nós, diante da dificuldade, qualquer que seja a dificuldade que nós passamos, que ela seja revertida, que ela seja para a glória de Deus. Certa vez o Senhor Jesus, caminhando com os discípulos, viu um jovem que estava ali enfermo, que estava ali numa condição degradante, numa condição de paralisia, numa condição difícil. E o Senhor Jesus, ele com seus discípulos ali, houve um questionamento. O que estava acontecendo com aquele jovem? Os discípulos perguntam então: teriam este pecado? Ou seriam seus pais? Há uma cultura de que se há uma dor, que se há um sofrimento, há uma culpa, há um pecado, há uma cobrança, como se Deus fosse um ser vingativo, estivesse sempre disposto a nos cobrar pelos nossos erros. Mas o que eu quero dizer nesta tarde é que isso não é verdade. A verdade é que nós temos um Deus amoroso, que mesmo em meio ao sofrimento, Ele utiliza todos os acontecimentos para o nosso próprio bem e para que seja glorificado o nome do nosso Deus. Nós nascemos para glorificar ao Senhor nosso Deus. E o importante na nossa vida é nós estarmos conscientes de que a palavra de Deus é verdade. Porque se nós entendemos
que a palavra de Deus é a verdade absoluta. Então nós podemos, com certeza, tranquilizar o nosso coração, porque não estamos sós. Deus está com a nossa vida, através da sua palavra, que é fiel e verdadeira. Se nós tivermos total confiança na palavra do nosso Deus, nós podemos combater, confrontando diretamente a nossa cultura, confrontando diretamente os nossos pensamentos, confrontando diretamente o nosso desejo com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que persistir. A palavra de Deus é a verdade. O Senhor Jesus disse: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A palavra de Deus, ela nos leva até a Cristo. Ela nos leva a acreditar em tudo que Cristo nos disse, em tudo que está escrito lá. E quando nós confiamos no que está escrito, nós somos mais do que vencedor. Porque a origem do mal, ela não está em nós, ela não está em Deus. A origem do mal, ela está no pecado, ela está no maligno. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Há uma influência direta para que nós venhamos confiar no homem, confiar na filosofia humana, confiar nos projetos humanos. Mas a Bíblia nos aconselha a permanecer confiando nos propósitos de Deus. Os propósitos de Deus são os que permanecem na nossa vida. Muitos são os pensamentos no coração do homem, mas o propósito de Deus é o que permanece. Diante disso, nós sabemos que podemos conhecer o propósito de Deus através da sua palavra. Temos a palavra de Deus, que muitas vezes o homem natural quer confrontá-la e substituí-la por algo, mas nós temos a palavra de Deus, nós temos a verdade de Deus, e nós temos que ficar com a verdade de Deus, nós temos que ficar com a palavra de Deus, nós temos que negar os nossos desejos, os nossos sentimentos, para buscar a vontade de Deus, para sentir os sentimentos de Deus. E isso nós só podemos fazer através da entrega total e consciente que a palavra de Deus é a verdade e que nós podemos ter um contato direto com o Pai através da oração. Temos que abrir os nossos olhos para compreender, para entender que Deus, Ele nos abençoou com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus. Estamos convictos que todas as bênçãos de Deus, ela está disponível para nós a partir do momento que nós desembaraçarmos do ego e dos pensamentos humanos, das filosofias humanas, das tradições que são nos passadas, para vivermos inteiramente no reino de Deus. Então teremos uma vida plena,
de alegria no Espírito Santo de Deus. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração nesta tarde, para estar passando para você, meu amado ouvinte. Que a graça de Deus possa ser o suficiente para alegrar o vosso coração nessa tarde, para que você possa permanecer na presença do Senhor, confiando inteiramente em sua palavra. Amém.